O meu personagem da semana é um cara que eu idolatro, assim, tipo, é meu ídolo Botafogo e no esporte como um todo. A gente já falou sobre idolatria no Botafogo, que é uma coisa que é um pouco diferente para os outros clubes, né? Só a técnica não é o suficiente para virar ídolo, então tem que ter identificações além disso, né? Ah lá, a camisa, exatamente. E, enfim, a minha geração, a minha vida como torcedor, assim, a gente pegou um triênio ali muito violento, né? 2007 foi um ano muito ruim, assim, pra gente. A gente foi roubadaço no Carioca, acho que todo mundo sabe. A gente foi roubadaço na Copa do Brasil, acho que todo mundo sabe. Teve um jogo traumatizante no Monumental de Nunes. A nossa história no Monumental não começa em 2024. A gente teve um jogo super frustrante lá contra o River Plate, que por acaso eu quebrei esse armário aqui. Pô, que isso, que isso. Eu fiquei muito puto. Mas, enfim, foi um ano muito ruim. Assim, eu acho que de coisa positiva que a gente pôde tirar daquele ano foi o Engenhão, que a gente conseguiu a concessão no Engenhão. A gente teve um jogo de estreia do Engenhão que a gente ganha do Fluminense, né? O Alexis Dias abre o placar e o Dodô vira, faz 2. Acho que de positivo, assim, o saldo que fica para a torcida e para a minha geração daquele ano foi só o Engenhão. De resto, foi tudo muito pesado, assim. 2008 começa, a gente perde o Carioca roubado de novo, mas já era um time consideravelmente pior do que o do ano anterior, então o ano em si acho que foi menos traumático do que 2007. 2009 a história se repete. Talvez, eu não sou muito ligado em justiça no futebol, mas talvez tenha sido a derrota mais justa, por assim dizer, na final do Carioca. A gente chega em 2010, com um time também ainda bagunçado. O treinador era o Estevão Soares e o Botafogo anuncia 2 gringos, o Herrera e o Louco Abreu. E o Louco ainda no aeroporto perguntam para ele, 3 anos perdendo para o Flamengo na final, o que ele ia fazer, né? E aí ele responde, o que ele respondeu, Marcelo? Pero yo não estava cá. Exatamente. E aí o Louco estreia contra o Vasco no Engenhão e a gente perde de 6 num jogo maluco, assim. A gente estava lançando um uniforme novo que não era nem listrado, nem preto, nem branco. O Dodô estava jogando pelo Vasco, meteu 3 gols, o que, porra, para minha geração era uma coisa completamente inacreditável. O Coutinho estava fazendo o primeiro gol pelo Vasco, já fez logo de cara 2. Então, só para dar uma noção do que foi aquele jogo tão esquisito, por assim dizer. Termina 6-0 e o Estevão Soares é demitido. O Botafogo contrata o Joel Santana, que para as gerações mais novas eu acho que talvez não saiba uma característica tática do Joel, mas ele sempre teve uma ideia de retranca. Ele era conhecido como um treinador retranqueiro. Mas ele pega o time do Botafogo, ele passa um azeite ali brabíssimo e o time encaixa. Nisso que o time encaixa, entre trancos e barrancos, o Louco Abreu começa a se destacar muito, não só por gols, mas também por uma noção de liderança que a gente não tinha há muito tempo. E a gente vai para a final da Taça Guanabara justamente contra o Vasco. E na final da Taça Guanabara a gente ganha de 2-0 do Vasco com um gol do Louco Abreu e com um gol do Fábio Ferreira. Beleza, pagamos a conta do 6-0 em parte, pelo menos ainda a gente não era campeão carioca, mas enfim. O segundo turno continua, o Botafogo continua com a mesma característica e chega à final da Taça Rio contra o Flamengo. Eu posso estar com a minha memória um pouco fora de ordem, mas essa escalação eu costumo lembrar, que é Jefferson, Alessandro, Fábio Ferreira, Fael, Antônio Carlos e Somália na esquerda, improvisado, porque o Marcelo Cordeiro às vezes jogava bem, às vezes não, e o Somália, antes de fingir o sequestro, ele estava até jogando bem, apesar de ter uma perna trocada. Na volância era Leandro Guerreiro e Túlio Souza, armando Renato Cajá, que o Lúcio Flávio tinha se machucado, e no ataque Herrera e Louco Abreu. O time foi esse, a gente abre o placar com um gol de pênalti do Herrera, o Flamengo empata, e aí tem um lance que até ano passado, pelo menos era o lance da minha vida como botafoguense, que foi a cavadinha. Eu não vou descrever aqui, porque eu faço questão de todo mundo que não viu, abra o YouTube e veja. Porque é um lance maravilhoso, assim, é do lado da torcida do Flamengo, e eu não sei, né, para mim representa muito o manequinho, assim, eu vejo aquele gol de cavadinha, eu lembro do manequinho, de uma criança
mijando assim pros outros, tipo, foda-se. O cara foi lá e meteu uma cavadinha na frente da torcida dos caras numa final que a gente perdia sequencialmente há 3 anos. Então, assim, pagou toda a minha dor dos 3 anos anteriores. Foi uma coisa linda, assim, linda de se ver. E a história do Louco continua, tem algumas entrevistas icônicas do Louco Abreu, acho que também não vou aqui descrever as entrevistas, acho que quem não viu, faço questão que você entre no YouTube e procure, assim. Ele lidava com a imprensa de uma forma que a gente não estava habituado até então, com umas perguntas meio bestas, ele respondia de uma forma tão besta quanto, então era lindo de ver também. Tanto ele quanto o Herrera. Por sinal, eu quero fazer uma menção honrosa aqui. O Jefferson, acho que todo mundo já sabe da idolatria, mas eu quero fazer uma menção honrosa ao Herrera, que naquela final de 2010 ele quis espancar o juiz. E, cara, vendo aquela cena, era o que eu queria fazer dentro de campo, bater um juiz contra o Flamengo, porque o que a gente foi roubar em 2007, 2008 era uma coisa que dava raiva. E quando o Herrera vai para cima, eu sou contra a violência, tá? Mas quando ele vai para cima do juiz, eu me vejo ali, eu falo, caralho, é isso que a gente precisa desse tipo de posição, de se impor, tipo, de não ter uma passividade que a gente costumava ter antes. E aquilo foi lindo, então vale aqui uma menção honrosa a mais um estrangeiro do Botafogo num vídeo sobre estrangeiros do Botafogo. O Louco, ele vai para a Copa de 2010, né, pelo Uruguai, e a gente já estava desde 98 sem ter ninguém em Copa do Mundo, né? E ele repete a cavadinha, né? Tipo, é um acontecimento que para nossa geração é meio óbvio, mas para quem não acompanhava, O último pênalti decisivo. o último pênalti e quartas, né, contra a Gana, e ele repete o mesmo ou muito parecido com o que ele tinha feito na final do Carioca. E tem um fato do Louco que para mim foi um caminho sem volta já de idolatria, que eu estava na Argentina na Copa América de 2011. E o Uruguai é campeão daquela Copa América no Monumental, mais uma vez, o Monumental, nossa história não começa no Monumental ano passado. E o Louco comemora o título com a bandeira do Botafogo. E eu na Argentina vendo e falando, cara, esse é o meu time, é para esse time que eu torço. Falando isso para os argentinos. Então, pô, você imagina, assim, tipo, a minha geração que vem de anos muito ruins, cara, da noite pro dia eu tô ganhando o Campeonato Carioca, tô fazendo um gol, o meu atacante tá fazendo um gol nas quartas de final de Copa do Mundo e no ano seguinte eu tô comemorando na Argentina uma Copa América com um jogador uruguaio com a bandeira do meu time, pô. Então, assim, isso dá uma dimensão para eu tinha 20 anos na época, pô, isso, né, assim, me encheu de orgulho, assim, o meu peito estufou na hora, eu falei, pô, é isso, tipo, não passei esses anos todos sofrendo à toa, tipo, paguei a conta, que tipo, é uma sensação meio de débito, né? Tipo, tá pago, né? E é muito foda, assim. Dali eu descobri, ou percebi que a idolatria com o Louco era um caminho sem volta. O cara podia comemorar o título do Uruguai de qualquer forma. Ele escolheu comemorar com a bandeira do Botafogo. Então, isso representa muito o Louco, tipo, para mim, né? O Louco fez 105 jogos e 62 gols, então é uma média. A cada 2 jogos ele, em média, né, metia um gol. E ele sai muito por conta de uma escolha do Oswaldo de Oliveira, que ele achou que o Louco era lento, que não cabia no modelo tático dele, então o Louco acaba ficando para escanteio e vai para o Figueirense. Tem uma cena linda também de Figueirense e Flamengo, que o Louco vai para a torcida do Flamengo e faz o sinal de cavadinha, que é uma coisa maravilhosa. E isso diz muito do Louco, porque mesmo depois de sair do Botafogo, ele continuou falando bem do Botafogo e defendendo as coisas do Botafogo. Ele virou meio que embaixador do Botafogo, né? O que mostra que a idolatria também é dos dois lados, né? Tipo, a gente idolatrava o Louco, mas de certa forma ele também idolatrava a gente. Então, essa troca é muito, muito maneira, assim. O último jogo que eu vi em loco do Louco foi a estreia dele pelo Bangu, que foi num domingo, 4h30 da tarde, lá em Moça Bonita. Eu fiz questão de ir. Bangu e Moça Bonita, tava lá eu que nem maluco no alambrado. O Louco Abreu dá um passe de calcanhar, ele faz um gol de pênalti, coloca uma cabeçada na trave, assim. Eu fui à loucura, tava eu e os velhos lá de Bangu. Eu fui à loucura, tipo, comecei a gritar, é o louco, e ele se amarrou. Mas foi muito maneiro esse jogo. E a minha idolatria com o Louco, enfim, continua desde então. Acho que é um cara que dispensa comentários. Durante muito tempo, no meu aniversário, a gente não cantava parabéns, a gente cantava o Louco. Um cara que, tipo, ele tem uma importância na minha vida porque ele foi meio que um resgate ali do cara, foi a luz no fim do túnel para minha geração, assim, que era um período muito sem esperança, né?
E ele representou um cara que chegou com postura e falou, cara, eu vou ganhar. E ganhou, e ele é foda, assim, tipo, tem meu respeito pro resto da vida. E esse é o meu depoimento sobre o Louco Abreu. Caramba, PH chegando com o pé na porta, hein, meu irmão? Que é isso, compadre? Ali o cara arrebentou. Rapaziada, depoimentos de 4... Na realidade, nós trouxemos até mais jogadores gringos, né? A gente, o próprio PH lembra aqui o Herrera, que, pô, muito bem lembrado, né, cara? O Herrera é aquele cara que acabou tendo... Foi silencioso, né, cara? É aquele cara que... E é legal, depois a gente vai trocar essa ideia na resenha. Tem Herrera também na história, representando o Botafogo em outro momento também aí, né, galera? Rapaziada, eu acho que é isso. Mais alguma coisa, Marcelo? Não, para mim tá bom. Narral? Tranquilo? Isso aí. Beleza. PH, mais alguma coisa? Então, fechou. Rapaziada, então nós vamos agora trocar umas ideias na resenha, porque tem muita coisa legal que a gente vai trocar aqui, hein? Eu tenho uns negócios de ficha também, certamente Marcelão também tem coisas sobre louco, enfim, Baço. Rapaziada, é isso. Botafogo História ontem, hoje, para sempre. São muitas histórias. História do Botafogo de Futebol e Regatas, tá? Não é conversinha, não. A gente, se você ainda não está inscrito no canal, safardana, pô, vai lá, meu irmão, vai lá, dá uma moral pra gente. Inscreva-se no canal, bota o dedo onde, Marcelo? No sininho. Mas vai devagar, pro Peter Pan Isso. não ficar com ciúme. É isso. Apertou muito o sininho, tá? Isso. Mas se inscreve para receber as nossas novidades e o que vem pelo futuro do passado. É isso aí, galera. E curta o vídeo, cara. Se você gostou, curta o vídeo. Se você não gostou, curta o vídeo também, pô. Não custa nada. E é isso. Compartilha, manda para os seus amigos e vamos nos encontrar agora na resenha. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Cuidem.